E aí, galera, nossa aula de hoje vamos falar sobre polígonos. Poli, muitos, gonos, ângulos. É uma figura de muitos ângulos. E para falar sobre isso, a gente vai utilizar as placas de trânsito. Será que essas placas têm a ver com polígonos? Será que eu sei o que é um polígono? Será que eu sei como eu classifico esses polígonos? É um triângulo? É um quadrilátero? É um pentágono? Como é que eu faço para saber qual tipo de figura eu tenho? O que são polígonos convexos e não convexos? Qual a diferença entre eles? Como são chamados? Por que são chamados de irregulares certos tipos de polígonos? Isso tudo a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos embora! Nessa placa de trânsito, encontramos um exemplo de polígono, porque são figuras geométricas planas e fechadas. Segundo, elas são formadas por segmentos de reta. Os elementos de um polígono são os seus vértices e os seus ângulos. Então, um polígono é uma figura plana, fechada, formada por segmentos de reta, possuindo vértices e ângulos. Agora, não são exemplos de polígono. Essa placa, ela não é um exemplo de polígono, porque ela não é formada por segmentos de reta. Essas duas figuras também não são chamadas de polígono. Primeira figura, ela é formada por segmentos de reta, porém ela não é fechada. A segunda, ela é formada por segmentos de reta, ela é fechada, porém as linhas se cruzam. Então não pode se caracterizar um polígono. Os polígonos a gente pode classificá-los em relação à quantidade de lados que ele tem. Quando eu tenho um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando eu tenho um polígono de 4 lados, ele é chamado de quadrilátero. Quando eu tenho um polígono de 5 lados, ele é chamado de pentágono. Quando eu tenho um polígono de 6 lados, ele é chamado de hexágono. Quando eu tenho um polígono de 7 lados, ele é chamado de heptágono. Quando eu tenho um polígono de 8 lados, ele é chamado de octógono. Quando é que eu posso chamar um polígono de regular? A palavra regular já dá a ideia de não mudar, de não variar. Então, um polígono é chamado de irregular quando os lados e ângulos internos são congruentes. O que significa a palavra congruente? Igual. Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado e tenho também um triângulo equilátero. Esses dois polígonos, eles são chamados de regulares porque eles apresentam lados iguais e ângulos internos iguais. O quadrado, a sua característica é por ter lados iguais e os ângulos internos aqui, são de 90 graus. Um triângulo equilátero, ele também tem essa característica de ter 3 lados iguais e os ângulos internos também são iguais. Qual a diferença de um polígono convexo e um polígono não convexo? Os polígonos convexos são todos aqueles que, quando eu traçar um segmento de reta dentro deles, todo o segmento permanece dentro do polígono. Qualquer segmento que tenha extremidade dentro do polígono vai permanecer dentro do polígono. Qualquer linha ou segmento que eu traçar aqui dentro, ele vai permanecer dentro da figura, não vai sair. Se eu pego 2 pontos dentro da figura aqui e traço um segmento, esse segmento ele permanece dentro da figura. Em todas, ele vai permanecer dentro da figura, certo? Isso são polígonos convexos. Quando é que ele não é convexo? Quando eu traçar segmentos e pelo menos um deles não ficar lá dentro. Perceba que na primeira figura eu vou traçando e ele vai permanecendo dentro. Mas se eu traçar um segmento assim, pegando 2 pontos dentro e passando aqui, por essas extremidades, perceba que um pedacinho do segmento ficou fora.
Aqui do mesmo jeito, ó, se eu traçar aqui, ó, um pedacinho do segmento vai ficar fora. Se eu traçar também aqui dessa outra figura, ó, um pedacinho vai ficar fora. Enquanto lá no convexo, todos os segmentos que eu traçava permanecia dentro da figura, aqui pelo menos um vai sair de dentro da figura. Você perceber, eu posso traçar outros segmentos e eles vão permanecer dentro, mas tem pelo menos um que vai sair de dentro da figura, ok? Então esses polígonos são chamados de não convexos. Valeu!